Pronto, botei para gravar, vamos iniciar, vou compartilhar aqui conteúdo com vocês. Estão visualizando aí? Como eu não vejo vocês, alguém abre o áudio aí, por favor. Estamos sim. Ótimo. Tá, eu vou... Então, vamos lá. A disciplina de Fundamentos e Análise do Projeto de Sistema, né, a disciplina aí de 60 horas, está aí meu e-mail, né, com o Moody's Facilita, né, estamos a FAMetro, né, a aula de ontem, não sei quem foi o professor que vocês assistiram, mas devem ter comentado. A FAMetro saiu da plataforma do Google e está entrando no Moodle, tá? A gente ainda está com o Google Meet por enquanto, mas logo, logo a gente vai estar usando até a plataforma de comunicação que o Moodle disponibiliza, tá? Então, lá vocês têm meu acesso, tá? Tem chat, tem o e-mail de contato. Eu vou deixar assim, para estar facilitando quem solicitar a entrada, depois eu compartilho todo. Cá tem toda a parte de repositório, tudo vai estar lá nos conteúdos, as provas, todo o material vai estar lá no Moodle. Eu coloquei aqui esse Instagram aqui, Tenda Empreendedora, né, alguns de vocês já devem ter visto. Esse foi um Instagram que eu criei nesse período agora de pandemia, para ser uma extensão de sala de aula. A gente trata alguns assuntos de empreendedorismo, de sistemas, tá? Quem quiser seguir lá, a gente faz, toda semana a gente faz uma live, traz um empresário da área de gestão, algum, né, empreendedor de TI, de modo geral, é um conteúdo interessante também para a formação profissional de vocês, para a disciplina ajuda a ter um conhecimento amplo, tá? Quem quiser seguir lá e acompanhar as lives, fica à vontade. Bem, eu conheço a maioria, mas queria ouvi-los, porque aí eu já vou aproveitando e vendo quem está aqui e quem não está. Vou parar aqui agora a apresentação. E já para dar o pontapé inicial nessa interação que é necessária na disciplina, tá? Eu gostaria de cada um, ou só o áudio, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Falar o seu nome, tá? E o que é que para vocês seja fundamento e análise projeto de sistemas. A partir daí, depois a gente entra nos conteúdos. Deixar aberto aí para vocês, na forma que vocês forem falando, eu já vou marcando aqui a presença de vocês para estar identificando quem já está aqui na sala. Eu vou fazer melhor, vou chamando aqui de acordo com a sequência que eu tenho na lista de presença aqui. Abner, está aí? Amanda. André Oliveira. César Augusto.
Dandara. Fala aí, Dandara, abra o seu áudio. E o que é que você imagina ser análise, fundamento, projeto de sistemas? Ixi, Dandara. Sem áudio. Complicou. Eric. Emerson. Boa noite, professor. Boa, Emerson. Fala aí. Professor, com relação ao que eu entendo sobre análise e projeto de sistema, eu acredito que seja mais analisar um problema de um determinado cliente, levantar requisitos, algo desse tipo, e tentar encontrar uma solução. Show, beleza. Fernando. Opa, professor. Fala aí, Fernando, tudo bom? Tudo bom, professor? O que é que você imagina ser? Análise, fundamentos e análise, projeto de sistemas? Eu acho que seria o básico para entender, como um amigo falou aí, o Emerson, entender um problema, para analisar um problema e tentar entender o básico também na criação do projeto. Ok. Francisco Antônio. Francisco Rafael. Oi, professor. Fala aí, Rafael. Beleza? Beleza. Eu acho que é no pensamento que os colegas aí falaram mesmo. Como o próprio nome da disciplina já diz, projeto de sistemas, né? Então a gente imagina que para projetar um sistema é preciso conhecer quais são as metodologias necessárias para se iniciar um projeto como esse, né? Então, uma das partes deles, um dos pontos, é fazer a análise da situação, da problemática, levantar os requisitos, né? Qual o desejo do cliente e transformar esse desejo em uma forma sistêmica, né? Para gerar um resultado lá na frente, né? Fundamental, toda a parte de elaboração mesmo de como esse sistema será e pode ser desenvolvido. Beleza, Rafael. Rafael, você já foi meu aluno? Já, na verdade, eu comecei essa disciplina no semestre passado. Ah, tá. E quando começou esse problema da pandemia, eu fui de uns afetados e acabei me prejudicando com relação a isso. Ah, beleza. Beleza. É bom se não der para TI, Rafael, você já pode ser locutor, né? Voz de locutor. Valeu, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Francisco Ronaldo. Gabriel da Silva. Guilherme da Costa. Jônias. E aí, Jônias, tá podendo falar? Tá com áudio? Beleza. Pessoal, arranja um microfonezinho aí, né, para próximas aulas.
Douglas. Joseane. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos também. Eu pensei que era continuação das matérias do Leonardo, né? Mas, pelo visto, vai ser um pouco diferente. E pelo que eu andei pesquisando, exatamente verificar algumas funcionalidades, elaborar e fazer implementações de soluções diferentes de vários tipos de soluções de problema. Quase isso. Eu estava vendo aqui. Eu não sei exatamente o que é. Eu imaginei que era uma continuação das matérias do Leonardo, né? Vinha nesse segmento. Mas aí eu fui pesquisar aqui agora e tem umas coisas muito diferentes que eu ainda vou ter que aprender a mais. É a vantagem do home office, né? Porque você está no computador, já está pesquisando, né? Não podia, né, professor? É. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Josiane. Caio. Leandro. Lucas Lima. Eita que é Lucas, estava fazendo um time de futsal. Lucas Lima, Lucas de Souza, Lucas Gonçalves, Lucas Rodrigues. Tem nenhum dos Lucas aí? Oi, professor. Lucas Gonçalves, boa noite. Boa. Professor, eu acho que um dos propósitos assim, dessa matéria é a gente conseguir, muitas vezes, ter até embasamento para opinar numa decisão estratégica da empresa, né? Por mais que você não domine a análise, né, como um todo, porque é várias coisas, né? Mas você tem ao menos ali alguns princípios e com um pouco mais de dedicação você pode conseguir avançar, mas primeiro você tem que ter esses fundamentos bem conquistados na sua mente, né? Beleza, Lucas. Obrigado. Luiz Cláudio. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Professor, eu sou novato aí na instituição, vim do curso de Ciências da Computação na Estácio, Bacana. mas Seja devido bem-vindo. a algumas insatisfações lá e boas recomendações da FAMETRA, eu parti para a FAMETRA também pela necessidade de terminar o curso mais rápido para começar a trabalhar. E, ao meu ver, né, eu já trabalho na área, eu sou analista de testes, então vejo bastante essa parte de área de projetos, porque a gente trabalha em conjunto, né? Então, que eu acredito que seja, assim, mais ou menos, é a questão de como iniciar essa fase de projetos, né? Desde levantamento de necessidades com o usuário, né? Surge uma necessidade, então seja estudada aquela necessidade para, juntamente com a equipe de desenvolvimento, com a equipe de implantação, fazer todos os passos de implantação desse projeto. Levantamento de requisitos, o desenvolvimento em si, a parte de testes, enfim, no fim entregar um produto de qualidade para aquele usuário que naquela demanda que ele necessita, né? Bacana, Luiz. Você é analista de teste aonde, Luiz? Sou analista de testes no Apvida. Ah, lá na Vida. Eu trabalho com o Fábio lá, GP. Isso. Fabinho é gente boa. Seja bem-vindo à FAMETRA. Lá tem muita gente boa lá. Tem, com certeza. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, professor. Malcolm. Beleza, Jonas. Obrigado. Oi, professor. E aí, Malcolm, tudo bom? Tudo com você? Show de bola. E aí, o que é que você acha que é essa disciplina? A gente vai ver aí.
Travou o áudio aí, Mal? Você dá uma travada aí. Marcelo Rodrigues. Marcos Vinícius. Luana. Oi, Marcos. E aí, Marcos? Está com o microfone aí aberto? Tem... Ou só teclado? Beleza, fazer uma campanha. Próxima aula, está todo mundo com o microfone. Maria Luana. Luana, está aí? Matheus Melo. Matheus Vasco. Também não. Ah, tá aí Matheus Vasco. Beleza, Matheus. Maurício. Maiara. Tem nada deles que estão querendo participar da aula, Maiara. Deixa eu vestir lá a ti. Priscila. Tá por aí, Priscila? Sara. Oi, professor. É isso mesmo. Olá, Sara. Oi. Tudo bom? Registrando demandas menores de saúde por conta da Covid-19. Eu já tinha dado uma olhada, né, na matéria. Foi a mesma coisa que a Josi falou e os meninos falaram. Analisar um projeto, ver os detalhes, tudo. A gente lembra que fazer a plataforma oficial da Secretaria da Saúde do Estado. Dar uma analisada. É tipo a mesma coisa que todo mundo falou, assim. Tá bom, Sara. Obrigado. Eu já tinha dado um... Eu já fiz até essa cadeira. No técnico também. Tá ótimo. Estênio. Hermeson. Iago. Beleza, pessoal. Vamos. Beleza, Elson. Os caras já estão atrás de bizu. Liguei, Iago. Boa noite. Quem é Noobits que entrou agora? Só porque não tem o nome, queria só saber. Ah, Lucas Rodrigues, que estava com o domínio de fora. Valeu, Lucas. Apareceu aqui para me aceitar. Só dar o ok aqui, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez a todos. E, mais uma vez, os que entraram depois. Oi, alguém quer falar? Não era eu não, mas eu tenho uma pergunta. Fala. Pelo que o pessoal falou e tal, e pelo que eu já pude ver sobre análise de projetos, eu
eu associei muito a uma metodologia ágil, como o Scrum. Scrum. Se eu vai utilizar alguma, vai chegar a abordar, eu sei que pode ser até que não faça parte da disciplina, mas se eu vai chegar a abordar em algum momento, metodologia ágil. Não, vou comentar, não a metodologia, vou comentar rapidamente, talvez, alguma diferença da metodologia ágil com as metodologias formais, dentro do conteúdo que a gente vai ver. Tranquilo. Vocês vão ver metodologia ágil na cadeira de engenharia de software. Tranquilo, mas na realidade aí, como foi do parceiro aí que trabalha já com análise de requisitos, é uma área que se trabalha muito com metodologia ágil, né? Essa parte de análise de projetos. Não necessariamente. Necessariamente, né? Não. No mercado. Beleza. Mas eu vou entrar, quando entrar no conteúdo, Felipe, eu explico, você vai entender melhor, tá? Deixa eu chegar lá na frente, eu não queria atropelar agora, não. Tranquilo, obrigado. Mas podem ficar à vontade para perguntar. É isso que o Felipe está fazendo. É super importante para essa disciplina. Essa interação é muito importante. Né? E está sendo um desafio para todos. Foi no finalzinho do semestre passado e agora iniciar 100% online. A gente precisa de uma boa interação para poder o conteúdo ser absorvido aí com sucesso. Conteúdo super importante. Então, vamos lá. E vamos ver na disciplina, né? Que é Fundamentos e Análise de Projetos e Sistemas. Aqui a gente tem, eu trouxe essa imagem aqui, como alguns falaram, né, comentaram aí, né? Quase todos falaram algo. Oi? Alguém falou? O Francisco, professor, está dando retorno aí. Diga aí, Francisco. Vou voltar aqui. Como, né, todos que falaram aí, falaram dentro do contexto da disciplina, a gente vai entrar só em algum detalhe, mas um de vocês colocaram que fundamentos entender o problema e achar uma solução. O profissional de TI, né, quem já trabalha na área sabe muito bem disso, é aquele profissional que tem um conhecimento de tecnologia e o conhecimento do negócio. E aí, fundamento e análise de projeto de sistema é ter uma fundamentação em fazer uma análise e, a partir dessa análise, elaborar um projeto de sistemas. Então, eu tenho que ter domínio de algum conteúdo da minha área de atuação. Tendo domínio, eu consigo fazer uma análise de processo, organização, de pessoas. Com essa análise, eu consigo elaborar um projeto de sistemas. Tá? Então, basicamente, a nomenclatura diz isso. Fundamento, o profissional tem essa fundamentação, ele analisa com base nessa fundamentação e elabora um projeto de sistemas. Então, o profissional de TI, ele termina tendo que conhecer muito mais das áreas de execução do que, muitas vezes, o profissional fim. Se você vai desenvolver um sistema para contabilidade, você tem que saber mais de contabilidade do que o contador. Isso é fato. Né? Isso em todas as áreas, porque todas as regrinhas têm que estar lá no software. Né? A gente vai aprender a desenvolver diagramas de atividades, vamos aprender a fazer diagrama de caso de uso, vamos aprender a trabalhar e desenvolver diagrama de estados. Né? Diagramas em desse mais complexo. A gente vai começar com alguns diagramas, e aí vamos
à medida que a turma vai evoluindo, a gente vai evoluindo o conteúdo, tá? Então, basicamente, essa disciplina, grande parte dela, o objetivo dela é formar analistas de requisitos. É a base principal dessa disciplina. É formar analistas de requisitos. Aquele que entende do negócio e consegue fazer uma análise e, através dessa análise, consegue elaborar um projeto de sistemas. Tá? É interessante, eu peguei aqui eu gosto sempre de trazer alguns estímulos, né? E aí vem o que é um analista de requisito. Eu peguei aqui uma descrição de uma vaga. Vamos lá. O analista de requisito irá escrever projetos internos para melhoria e ou adição de novas funcionalidades aos sistemas utilizados, traduzindo as expectativas da área cliente em atividades técnicas, especificação de requisitos. Levantar requisitos de novos sistemas de utilização interna ou externa, elaborar documentos e requisitos de novos projetos de sistema, gerar documentação de casos de uso para sistemas desenvolvidos, auditar, entregar com base no documento de requisitos e cronogramas, utilizando ferramentas de gerenciamento de projetos, avaliar novas demandas de software, transmitir para a equipe de desenvolvimento o que foi absolvido na reunião de levantamento de requisitos. Aí, benefícios, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, restauração, restaurante na empresa, formação acadêmica, ensino superior na área de ciência da computação, engenharia de software, engenharia eletrônica, áreas correlatas. Experiência, conhecimento com análise de requisitos e diagramação UML. Aí, outra vaga diz, analista de requisitos, irá realizar rotinas de entrevistas, identificando os requisitos para estruturação da história de usuários, devendo ter postura madura, criticidade, organização e clareza na elaboração das redações e relatórios. Eita, esse negócio aqui pega um bocado de gente. Escrita, quem tem preguiça de escrever ou quem não gosta de escrever, isso aqui é um ponto crítico. Redação e relatórios. Realizar a entrevista de levantamento das necessidades de desenvolvimento de melhorias de produto. Deixa eu permitir aqui eu entrar. Realizar levantamento e a documentação, desenvolvimento e integração de sistemas, documentar os requisitos, regra e elaborar o diagrama de caso e uso de sequência, realizar as avaliações do desenvolvimento entregues a fim de garantir a qualidade, conduzir avaliações de viabilidade do conjunto de time de desenvolvimento e gerente de produto, manter e comunicar os roadmaps da evolução do produto, garantir a qualidade do produto e entrega do prazo, ajudando na definição de critérios do cronograma, benefícios, né, a combinar a formação acadêmica. Tá? Essas duas descrições aqui eu tirei de um site de contratação de analista de requisitos. Né? Tem uma coisa aí que eles não pedem, é um conhecimento específico de programação, né, professor? Não é necessário. Não é necessário, né? É bom que, se o analista de requisito tiver passado pela programação, ele termina sendo um diferencial, mas não é necessário. Show, entendi. Só mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse? Professor, tem até o pessoal, assim, já vi algum pessoal opinando sobre esse assunto, né? Que muitas vezes o pessoal até prefere que o analista, né, de requisito, ele nem tenha muita intimidade com a programação, porque com isso ele vai conseguir entender até melhor o cliente, né, assim, conseguir até ter uma visão mais parecida com o cliente para poder até saber o que ele vai querer na verdade, né? Não é regra, porque às vezes você consegue se abstrair, né? Eu comecei com suporte, né, estagiei, durante o período da faculdade, estagiei 2 anos
como suporte em 2 empresas separadas. Depois passei 1 ano mais ou menos como programador, isso na carteira, né? Mas eu já programava antes. E a partir daí entrei, comecei uma atividade de analista de requisitos. Para mim, programar ajudou muito. Mas eu sempre tive uma visão de negócio, eu vinha de outros negócios. Então, ajudou. Então, não é regra, tá? Professor, eu tenho como analista de requisito, ele é mais ou menos o advogado da relação entre usuário e desenvolvimento. Porque é o cara desenrolado, que ele vai lá, vai conversar com o usuário, vai estar chefiando o projeto, né? Aquela demanda, e vai tanto cobrar o desenvolvimento como a parte de testes e a implantação, como se fosse meio que um gestor do lance todo. Então, aquele cara que vai estar em contato com todas as áreas a todo momento, né, sendo cobrado pela diretoria. Então, é um cara que tem que ser desenrolado, tem que correr atrás, porque é como se aquele problema como se fosse um problema dele. Então, ele tem que tomar para si aquilo ali e tentar resolver da melhor forma possível, atendendo todos os setores envolvidos nesse projeto, né? Você falou algumas coisas aí, vai depender muito do tamanho da empresa. Se você tem uma empresa estruturada, onde eu tenha todos os times de projetos bem divididos, o que você falou aí não é o papel do analista de requisito, tá? O analista de requisito, ele é esse advogado entre a necessidade do cliente e o time de desenvolvimento, porém, ele faz o início, vai ser um dos pontos que a gente vai ver na disciplina, ele faz as atividades iniciais e cai fora. Ele não precisa continuar durante o tempo de desenvolvimento do projeto. Por quê? Quem é que vai entrar? Vai entrar o analista de sistema, o arquiteto e o gerente de projeto. Quem vai garantir que o que o analista de requisito elaborou vai ser executado é o gerente de projeto. Quem vai validar é o analista de teste. Tá? Às vezes você pega uma empresa pequena, o cara é analista de requisito, analista de sistema, é arquiteto, é analista de teste, é até o programador às vezes. Então, foi por isso, professor, que eu até comentei sobre a metodologia ágil, porque no que foi dito aí sobre analista de requisitos, eu achei bem parecido com o Product Owner lá do Scrum, que é o cara que faz a intermediação do usuário, do que o usuário quer, ele monta o produto e passa para a equipe de desenvolvimento e fica fazendo esse meio de campo, né? Pronto, já como você está falando de metodologias ágeis, eu vou aproveitar e falar um pouco. Mas faz sentido? Para você entender. É porque, assim, houve, como é que se diz, uma popularização com metodologias ágeis fosse igual a rápido. E não é. Metodologias ágeis, como o nome está dizendo, é uma metodologia, como metodologias formais é outra metodologia. Aí tem várias dentro de cada uma delas. Mas a ágil não quer dizer que é rápido. A ágil, eu tenho práticas mais reduzidas. Tá? Então, o que é que acontece na metodologias ágeis? O que é que diz ao pé da letra a metodologia ágil? Primeiro, eu tenho um time. Se você pega o Scrum, ele diz que tem que ter um time de, no máximo, 5 pessoas, todas sênior. Eu não posso ter ninguém júnior, nem ninguém pleno. Tem que ser as 5 sêniores. E eu não tenho um cargo definido. Eu tenho papéis que ele vai mudando de acordo com a necessidade. Então, uma metodologia ágil, ele só consegue ser empregada se for um projeto de alocação de recursos. Por quê? Porque dentro da metodologia ágil, ele prega que eu não sei aonde eu vou chegar. Eu tenho um cliente que vai comigo dentro do táxi, e a gente vai caminhando junto. Para onde o cliente for dizendo, para cá ou para lá, a gente vai guiando esse táxi. Tá? Então, a metodologia formal, não. Eu levanto todos os requisitos, sei o que é que eu vou desenvolver, tenho tudo isso no papel,
A partir daí, eu faço a estimativa, monto um time e desenvolvo em cima daqueles requisitos que foram levantados. Mas no caso da metodologia formal, eles não trabalham com sprints. Eles definem um tempo, realizam o desenvolvimento do projeto. Já no caso do Scrum, ele também não é porque o nome é que ficou um pouco mal interpretado. Não quer dizer que seja rápido, né? Ele quer dizer que você vai ter uma comunicação mais próxima com o cliente, você vai definir sprints para conseguir entregar parcialmente o projeto para o cliente, para que o cliente possa dar o feedback e dizer, tá legal, não tá, vai mudar isso, vai mudar aquilo, para que possa, no final, chegar naquilo que o cliente quer. Já a metodologia formal, pelo que eu pude aprender, ele vai definir, ele pega toda aquela carga que o cliente dá, ele coloca no papel, até mostra para o cliente até gosta, mas aí ele só vai entregar no final, e aí às vezes o cliente muda de ideia, ou alguma coisa acontece, mercado, bolsa de valor, enfim, muita coisa. E aí, por que eu liguei a questão do Product Owner com o analista de requisito? Porque ele conhece os dois lados, ele conhece um pouco do lado do desenvolvimento, mas talvez não seja nem um programador, mas ele conhece, como ele também conhece a questão da área de negócios, como o senhor disse. Sim, foi por isso que eu fiz essa associação. Não sei se está correto, eu estou comentando para saber se exatamente a ideia está sendo adequada para o assunto. Parte do papel dele, vamos dizer assim, há uma relação com o analista de requisitos, tá? De acordo com a disciplina for caminhando, você mesmo vai tendo essa percepção. O analista de requisito, ele vem muito das metodologias formais, tá? A gente vai trabalhar muito em cima de metodologias formais, que é levantar todos os requisitos do cliente e saber onde a gente vai chegar. Dentro de uma formação, dentro de uma faculdade, a gente vai ter, né, a oportunidade de conhecer tudo que tem no mercado, de metodologias, e aí, profissionalmente, cada um vai escolhendo, vai fazendo um mix, né? Nem a formal 100% é interessante, nem a ágil 100% é interessante. O profissional tem que conhecer as duas e buscar sempre adaptar de acordo com a necessidade. Sim, sim. Mas vamos seguir aqui. Eu peguei ontem algumas vagas de analista de requisito, tá? Só como eu falei, alguns estímulos. Eu gosto de trazer esses estímulos, né? A Softel, em São Paulo. E é o senhor estímulo, viu? Emprego ainda mais, viu, professor? Vou dar um saláriozinho para dar uns estímulos. Eu já ia dizer, professor, bota o salário que a negada se anima. Essa é a parte mais importante. Peguei aqui uma de Porto Alegre, analista de requisitos júniors. É muito difícil, viu, analista de requisitos júnior, porque o pessoal quer, a pessoa já tem experiência. Analista de requisitos de sistema lá no Rio de Janeiro, né, requisitos sêniors no Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro tem um mercado de software muito aquecido. Analista de requisito em Belo Horizonte. E aqui, ó, alguns estímulos interessantes. O salário do analista de requisito na Envia está em média de 4 mil. Lá na nossa empresa, pessoal. O terceirizado lá do Apvida é da Envia. Isso, exatamente. Até semana passada eu fiz uma live com o Márcio lá, viu? Lá no canal. Muito bom lá, muito bom. Para quem quer investir nessa área de requisitos. E a Envia agora foi comprada por uma empresa indiana. Agora já tá internacional a Envia. Isso. Depois dá uma olhada aí no Instagram da Tenda Empreendedora, tem um vídeo lá com o dono da Envia, ficou bacana. Né, a Tio Brasil, na lista de requisito, em média de 6 a 7 mil. O Instituto Atlântico, aqui em Fortaleza, em média de 6 mil. E na Starner, média de 5 mil. Então, assim, o profissional de requisito ele é muito bem valorizado. Por quê? Porque ele precisa conhecer muito bem do negócio específico. Professor, numa média aí de tempo de experiência, né? O senhor diria que
esses requisitos para essas funções, para a função de analista de requisitos, seria uma média de quanto tempo de experiência para conseguir obter um cargo desse, uma função dessa? Vamos lá. Isso é muito relativo, com base na experiência de vida que a pessoa já tenha quando for entrar na área de TI. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tive uma aluna que ela entrou no curso de Sistema de Formação e na Unfametro, e ela já tinha 10 anos que trabalhava em escritório de contabilidade. Então, a experiência de contabilidade que ela tinha, antes dela se formar, ela começou a trabalhar numa empresa como analista de requisito, em uma empresa que desenvolvia sistemas para contabilidade. Entendeu? Então, analista de requisito, eu diria que é 70% a 80% conhecer do negócio e 30% das metodologias. Como eu falei, ela conhecia de contabilidade de tudo, porque fazia 10 anos que ela trabalhava na área. Então, transformar isso numa modelagem que gere código, ela teve uma vantagem muito grande no mercado em relação a outros. Se você pega um profissional que é programador, analista de teste, eu já vi muito analista de teste, né, como o Luiz estava falando aí, eu já vi muito analista de teste que virou analista de requisito. Por quê? Porque o analista de teste tem que conhecer do negócio, senão ele não tem como testar. Então, ele recebe a documentação, testa a partir da documentação, mas muitas vezes ele tem que conhecer do negócio. Professor, Pois não. eu quero terminar minha faculdade, eu quero ser analista de Power BI. Aí eu estou indo mais para essa área estou fazendo os cursinhos por fora de Power BI, porque é onde eu me encontro no mercado de trabalho, vamos dizer assim, na área de tecnologia. Na parte de analista de requisito, eu também me encontro, assim, só que é um pouco complicado achar vaga de estágio, de emprego nessas áreas, porque requer muito, o pessoal pede muita coisa. Com certeza. Mas as duas aí tem que andar junto. Você não tem como ser analista de Power BI sem conhecer as técnicas de requisito, ou sem conhecer do negócio. Como é que você vai montar toda uma estratégia de BI de uma empresa sem conhecer da empresa? Então, você tem que conhecer muito bem. Por isso que os dois caminham muito junto aí. Você vai ter que conhecer do negócio, vai ter que conhecer muita parte de estatística, entra aí muita questão de matemática, vai conhecer a parte de banco de dados, tem que conhecer, para ir montar uma estrutura de ser um diferencial no mercado com analista de BI. Tá? Então, as duas coisas, essa disciplina vai lhe ajudar muito. Mas, de fato, não tem estagiário em analista de requisito. Não tem. Porque se a gente vai ver mais a fundo, mas é uma área de muita responsabilidade. Pode quebrar uma empresa bem ligeirinho, com analista de requisito sem conhecimento. Eu trouxe só essas gravuras aqui para ilustrar o que a gente já vem falando. Não é nem o futuro, aqui já é o presente, Hoje, cirurgias tem robô. Se for aqui no Monte Clínico, já tem vários robôs lá que fazem algumas cirurgias. Então, como é que você vai programar e vai desenvolver sistemas para a área de robótica, indústria 4.0, supermercado, se for no São Luís, se for em outro supermercado, tá tudo... Vai ser mais nem de caixa, daqui uns dias não tem mais nenhum. Estamos num período de transição. A agricultura... Então, como é que você vai desenvolver sistemas para esses negócios sem conhecer do negócio? Não dá. Não dá. Por isso que, voltando à pergunta que foi feita, quanto tempo de experiência para ser um analista de requisito? Aí depende do tempo de experiência que você conhece do negócio.
Eu gosto sempre de fazer essa gravura, que vai nos ajudar aqui a ilustrar algumas coisas. Opa, quem está pedindo para entrar aqui? Falar em requisitos e falar em tecnologia, as duas coisas andam muito juntas, né? É interessante que em 2007, eu coloco aqui, não existia smartphone, não existia tablet, não existia 4G, não existia Android, não existia Uber, não existia Waze, não existia Instagram, não existia Netflix, não existia Spotify. Como é que a gente vivia? É uma interrogação que vem. E isso nós estamos falando aí de poucos anos atrás, né? 13 anos atrás. 13 anos. Hoje, temos analistas de requisitos, né? Tecnologia de modo geral, temos que conhecer aí muito de tecnologia também para associar uma coisa a outra. Eu conheço, como a gente estava falando, tem que conhecer do negócio e tem que conhecer de ferramentas, de sistemas. Porque aí você tendo o domínio do negócio, oferecer uma solução ao cliente melhor possível, você tem que conhecer quais são as tecnologias que tem no mercado. E hoje, muita coisa, muita empresa, muito negócio passa pela digitalização, né? Esse gráfico aqui eu acho muito interessante. Já está um pouco desatualizado, que foi do ano passado. Né? Com a pandemia, com certeza, esses números aqui devem ter estourado. Então, a cada 60 segundos, 87 mil acessos Netflix. Nós temos aqui, a cada 60 segundos, 2 milhões de chamadas no Skype. Nós temos 242 mil fotos no Facebook. 40 mil horas são postadas no YouTube a cada 60 segundos. Com certeza, esses números aqui aumentou, duplicou, talvez, ou mais, né? Então, na lista de requisitos tem que conhecer de o que é que está acontecendo, para onde o mercado está indo, para oferecer as melhores soluções a seus parceiros, né? Essa pesquisa também foi do ano passado, né? São os grandes futuros de tecnologia e presente, né? Estava falando aí, ó. Big Data Analytics, né? Power BI é um analisador de banco de dados. Impressão 3D já é uma realidade, computação em nuvem já é uma realidade. Redes sociais, né, na mobilidade já é uma realidade. Inteligência artificial, robótica, a indústria 4.0 está aí com todo o gás, né? Realidade virtual, internet das coisas. Então, essas tecnologias, o analista de requisito e o profissional de TI tem que ter domínio, tem que ter conhecimento. Só alguma pergunta sobre a disciplina ou algo que a gente viu até agora? Gente, continuar. Professor, então, assim, para eu, digamos, vamos supor que eu tenho interesse em me candidatar a uma vaga de análise de requisitos. Por estratégia, eu devo procurar as vagas em áreas em que eu já tenho um conhecimento prévio, né? Isso. Do negócio, né? Para não ter que ficar mandando currículo e tentando, investindo em vagas, em áreas do mercado em que eu não tenho conhecimento, né? E aí, dependendo do mercado, eu já posso, por mim mesmo, definir, entrar num estudo meu particular para estar adquirindo conhecimento em alguma área determinada exatamente para buscar vaga nesse aspecto, né? Perfeito, sua leitura é isso mesmo. Eu vou aproveitar e trazer um exemplo.
eu fui gerente de projeto 2 anos lá na Usix, que era uma empresa que a gente desenvolvia sistemas para seguradoras, né? Sul América, Bradesco Seguros, Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Econômica, grandes seguradoras. E aí, quando eu ia contratar analista de sistemas, que era o que a gente fazia, lá era uma procura muito grande, era conhecido, o processo seletivo lá era muito difícil entrar. Então, para analista de sistema, o que a gente fazia? Eu me lembro do processo seletivo, eu ia contratar 3 analistas de sistemas e 2 analistas de requisitos. Eu recebi 300 currículos e aí fiz entrevista com uns 50, mais ou menos. Alguns eu já descartei pelo currículo, mas entrevistei uns 50. E aí, da entrevista, né, a gente ficou com uns 20, mais ou menos, o processo para a terceira etapa, que era um problema. A gente dava ele um problema na área de seguros, e ele tinha 1 semana para me trazer uma solução. Vamos supor, a gente entregava o problema na segunda, e ele tinha até sexta-feira para agendar uma defesa, na hora que ele quisesse. Se ele tivesse muito domínio, no outro dia ele já quisesse apresentar a defesa, não tinha problema. Aí eu juntava uma bancada, né, alguns profissionais da área já com experiência, e o cara tinha que apresentar uma solução para um caso específico de seguradora que a gente apresentava lá, na época. Só passava quem já tivesse domínio em seguradora. Né? Então, é isso que você está falando. Se você não conhece nada de seguro, como é que você vai submeter uma vaga de uma empresa que desenvolve sistemas para seguradora? Seu currículo vai ser descartado logo na seleção, você não é nem chamado. Na leitura ali do currículo, quem estiver fazendo o processo seletivo já lhe exclui, porque não tem o conhecimento da área. Então, num currículo para analista de requisito, seu histórico profissional e conhecimento da área é mais importante do que a parte técnica que você coloca no currículo. Tá? Foi bem observado. A mesma coisa, eu tinha lá 3 analistas de testes que tinham muito domínio, eram 3 senhoras, né, a mais nova tinha 60 anos de idade, que ela era as analistas de teste, por quê? Porque elas tinham trabalhado e se aposentado no ramo de seguros. Ela fazia seguro na mão, naquela época e tal. E todo o teste de software passava por elas. Por quê? Porque ela via o sistema, testava no sistema e fazia os cálculos na mão para ver se estava batendo. Né? E aí, depois eu contratei 3 ex-alunos meus na época, como analista de teste, júnior, para aprender com elas sobre seguro e elas aprender com eles sobre tecnologia. Né? E foi uma integração muito bacana, deu muito certo. Mas se você não tem experiência, muitas vezes já é analisado para analista de requisito, ele já é eliminado na seleção da entrevista, na seleção do currículo. Professor. E aí? Nessa situação, então, aí que você falou, o analista já é eliminado na leitura do currículo. Sim. Beleza. Então, como se forma um analista de requisito? Sendo que muitas pessoas estão na faculdade, muitas delas não tiveram vivência com essa disciplina, com esse conhecimento, com essa metodologia, e não tem experiência. Pronto, é o que eu falei, 70% talvez seja conhecimento do negócio e 30% conhecimento das metodologias. Tá? O conhecimento do negócio é muito importante, e aí, como o colega falou aí há pouco tempo, se você quer entrar nessa área, você tem que escolher uma área e estudar. Uma coisa que eu sempre digo, não vão a congressos de tecnologia, vão a congresso de outra área que vai ser cliente de vocês.
Se vocês pensam ser programador, ser analista de sistema, ser analista de requisitos, ser arquiteto de software, tem que ter domínio de negócio. Então, vão visitar feiras de agronegócio, vão visitar feiras de medicina, vão visitar feira de padaria, vão visitar feira... Vão participar de congresso de outras áreas que você precisa absorver o conhecimento das outras áreas do negócio para poder apresentar soluções, porque eles vão ser seus clientes. Né? A gente pega aqui o que vocês estão visualizando aí, 7 áreas de tecnologia, né? Rede social, impressora 3D, Big Data, internet das coisas, realidade virtual, robótica. Nenhuma dessas 7 áreas você desenvolve tecnologia para a própria computação. Você pega a computação e desenvolve tecnologia para as outras áreas. Como é que você vai aplicar em outras áreas sem ter conhecimento? Então, primeiro passo, conhecer outras áreas. Se você vem de outra área já, do dia a dia de experiência, aí eu vou trazer minha experiência de vida, né? Eu nasci e me criei dentro do supermercado. Meu pai tinha supermercado, eu nasci lá dentro, então, você perguntar do supermercado, arrumar mercadoria, como é que se vende, como é que funciona o caixa, como é que recebe mercadoria, como é que despenca um boi, como é que separa carne, tudo isso eu fiz desde criança. E meu primeiro sistema que eu desenvolvi foi para fazer leilão de compra dentro do supermercado. Por quê? Porque eu tinha todo o conhecimento. E eu via uma oportunidade ali. Se você não tem conhecimento em nenhuma área, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Pegar uma área, peraí, vamos dedicar a tal área. E aí passa um ano estudando. Passa um ano estudando daquela área. Participando de congressos, de cursos, de feiras, pesquisas, participando de fórum, assistindo videoaula. Tem que conhecer, porque senão não consegue. Isso não só na lista de requisitos, qualquer área da computação, como eu falei. Programar, você pode aprender ferramentas. Show de bola, você aprende a fazer ali, a manipular a linguagem de código. Mas se você não tiver domínio do negócio, você vai apanhar um pouquinho. É muito comum na empresa, um analista de teste, um programador, ele ficar conhecendo muito, conhecendo bem do negócio e passa a ser um analista de requisito. Isso é muito comum. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos lá. Quem vai usar esses 2 livros? Eu ia mandar vocês ir na biblioteca, mas já tinha esquecido que a gente estava online, mas tudo bem. Minha mente vai se adaptando aos poucos. Mas a biblioteca tá funcionando, viu, pessoal? A biblioteca. Ah, beleza. Show de bola. Obrigado pela informação. Só precisa... Eu vou botar as informações aí no chat, porque precisa passar um e-mail para agendar. Quem tiver em PDF, manda para o grupo. É melhor do que a gente ir na biblioteca. Eu acho que tem gente que não pode ir até a biblioteca da Unifametro. Se quem tiver em PDF, é melhor ainda. Eu não vou dizer nada, porque eu não posso falar. Mas vamos lá, a gente tem esses 2 livros, os 2 são de engenharia de software, e o capítulo 4 vai ser o capítulo principal que a gente vai usar, tá? Que é o capítulo que fala sobre a parte de engenharia de requisitos, né? A engenharia de software é uma área bem ampla, da computação, onde dentro dela tem gerência de projeto, tem qualidade de software, tem engenharia de requisitos, tem padrões de projeto, tudo isso está dentro da engenharia de software, tá? E a área de requisitos, ela é tão relevante que adotou o nome de engenharia. Então, existe uma engenharia de requisitos, pela complexidade e a importância que é.
Então, tanto o livro de Presma como o livro de Somerville, os dois são capítulo 4, que trata sobre engenharia de requisitos. Mas vamos ver outros também, mas esse é o mais relevante. Quando chegar cada conteúdo, eu vou citando qual é o capítulo. O senhor vai chegar a pedir algum artigo, professor? Artigo a gente não passa para vocês produzir. Essa disciplina ela é muito prática, tá? A gente vai exercitar muito mesmo, porque só aprende exercitando. Tranquilo. Tem que praticar. Valeu. E aí, nossa ementa vai ser o quê? Que a gente já vem conversando, só para organizar aqui o pensamento, fundamentos de modelagem de sistemas, introdução a ciclo de vida de software, modelos de ciclo de vida, abordagem convencional, né, análise estruturada, análise essencial e prototipação, ferramentas cases para projeto e estrutura de sistema, estudo de artefatos, heurística e papéis da disciplina, processo unificado, requisitos e análise de projeto. Tá? Esses são os pontos que a gente vai estudar aqui nessa disciplina. Essa disciplina de fundamentos e análise de projeto, no próximo semestre vocês vão ver fundamento e análise de projeto e sistemas orientado a objeto. Tá? Ela é tão importante que ela foi dividida em duas. Eu tenho a estruturada, que a gente vai ver aqui, projetos estruturados de sistemas, e no próximo semestre vocês vão ver ela orientada a objeto. Tá? É uma revisão de alguns pontos, porém acrescentando a orientação ao objeto. Então, a gente precisa ver essa base bem fundamentada para depois fazer a evolução no conteúdo orientado ao objeto. Nós vamos ver alguns diagramas da UML, tá? A gente vai ver mais na frente o que é isso, uma palavrinha que vocês vão ver, vou ouvir demais. Tá? O UML tem 9 diagramas, a gente estuda nesse conteúdo aqui 3, na orientação ao objeto vocês vê os outros. O objetivo da disciplina, adquirir informações essenciais e levar o aluno a uma visão geral do sistema, apresentar algumas técnicas de coleta e especificação de requisitos para os sistemas, conhecer e analisar os principais modelos e abordagens para análise de projeto de software, ser capaz de desenvolver um produto de modelagem unificado de software confiável e de qualidade, elaborando documentação adequada, e solidificar os conceitos de programação aplicada à análise estruturada, como eu falei. Dúvidas, perguntas, curiosidades? Eu vou descompartilhar aqui para compartilhar a nota daqui a pouco. A parte da documentação, o senhor vai passar as regras, né? Tipo, aquelas regras da ABNT para poder gerar a documentação e tal. Mas eu tenho uma pergunta. Tem alguns sistemas que o próprio código ele já serve como documentação. Nesses casos, ainda assim a gente vai poder utilizar, ou o analista de requisitos, nessa situação, ele realmente vai pegar a informação do código-fonte do sistema e criar mesmo um documento todo formalizado e tal. Vamos lá, você fez 5 perguntas numa só, né? Foi mal, professor. Separar aqui, não? Está valendo, vou só separar aqui para ficar mais claro. Primeiro, se tem uma padronização tipo ABNT. Existe, eu vou passar para vocês, não tem uma regra de como deve ser montada a estrutura, mas existem algumas práticas de mercado, tá? O que é mais utilizado no mercado. Então, vou passar um modelo que é utilizado pelo mercado, tá? Para documentar. Esse é um dos pontos, né? O outro ponto que você falou, o analista de requisitos, a documentação que ele gera, os artefatos que ele gera, não chega a gerar código. O que gera código é a documentação do analista de sistemas.
que vai ser, depois da AP1, né, vai ser conteúdo para a AP2, que a gente entra no papel do analista de sistemas. Até a AP1, a gente trabalha com a visão do analista de requisitos. Entendi. Tá? Para o analista de sistemas, se ele for fazer um diagrama de classe, tem algumas ferramentas que ele já gera a classe, diz qual é o código lá, em Java, em PHP, ele já gera todas as classes, e ali o programador só faz importar no framework. Mas para o analista de requisito, não, ele não chega a elaborar nada de código. Deixa eu falar outra pergunta que você fez. Respondi duas, tinha outra coisa. Não, foi isso mesmo, sobre a questão da documentação, sobre tinha alguma padronização, né, por isso que eu citei a ABNT, e se na questão do analista de requisitos, se em algum momento ele pega o código para jogar o código em uma documentação formalizada. Não é nem que ele precise conhecer o código, alguma coisa, mas às vezes tem documentação que leva o código lá, né? Em algumas regras de negócio, casos de uso, precisa colocar lá o código para mostrar, eu digo, funciona assim, 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 porque quando eu trabalhei na saúde, como é um sistema que eles têm lá que envolve internação hospitalar, ambulatorial, e tudo isso envolve o dinheiro, envolve finanças do Estado, então tinha muito caso de uso. Então eu sempre vi o analista de requisito quebrando a cabeça lá com isso, que era muito grande o sistema. E aí por isso foi a minha pergunta. Né? Eu entendo que ele não vai mexer no código, mas ele precisa ter aquele conhecimento prévio do código para saber o que o código vai fazer para ele poder jogar isso na documentação. Principalmente quando tem algum tipo de alteração, algum tipo de adaptação no código, no sistema. O papel do analista de requisito, ele vai identificar o que vai ser desenvolvido, não como. O como é o analista de sistemas. Tá? Ele vai só no que precisa ser, o que. O como, aí entra o código, vai ser o analista de sistemas. A gente vai ver de acordo com o caminhar da disciplina, vocês vão entender o papel de cada um. Né? Com o tempo, né, quando a gente inicia, a gente, como foi até colocado aí, termina misturando os papéis, né? A pessoa fazendo tudo, mas quando você entende a lógica, a atribuição real de cada um, pode ser uma pessoa, mas tem hora que ele vai botar o chapéuzinho da analista de requisito, ele vai tirar, depois bota o chapéuzinho da análise de sistema, depois bota o chapéuzinho do programador. Ele tem que saber o que é que ele está fazendo naquele momento. Certo, beleza. O chat aí está rolando. Luciano falou de pirata. Se você comprou um livro, né, ou um artigo em PDF, ele é seu. Aí sim, você pode ceder para outra pessoa. Não é pirataria. Você não pode vender. Se você comprou. Agora, se você pegou da internet que não foi comprado, existe um direito autoral lá, aí você não pode repassar, como um livro. Muita gente pega o livro, tira xerox e disponibiliza PDF. Não, professor, não é nesse caso. Por exemplo, quando eu baixo um livro, eu tenho uma conta, eu vou lá, pago um valor, porque eu prefiro ter o livro em PDF do que eu realmente me deslocar da minha casa até o internet. Eu acredito que existem pessoas que, eu não sei, depende da forma da condição financeira de alguém, que não tem a condição de comprar um livro inteiro. E não é toda vida que eu vou ter esse dinheiro para comprar um livro. Mas se tiver à disposição um site que tem PDF para a gente fazer a compra, como na Amazon, que deve ter, é melhor. É só isso que eu queria dizer, entendeu? Tá, entendi. Eu não sei, deve ter, porque esse livro, esses dois autores são americanos e são os papas da engenharia de software. Pronto, eu também vou expor agora o meu modo de pensar, tá? Se eu
fabrico um livro, certo? Eu produzo um livro, sou uma produtora, né? Boto o meu livro à venda. Se alguém pegar meu e-book e distribuir, vai estar matando o meu lucro em cima disso. Então, é uma pirataria. Você está comprando uma coisa e distribuindo uma coisa que é comprada, entendeu? A mesma coisa eu pegar um Windows da vida e craquear ele. Era melhor ter chegado no meu privado e falado comigo pessoalmente. Só isso, mas pode continuar a aula, viu, professor? Mas é uma questão, eu entendo aí o que foi colocado, mas é uma questão bem delicada, né, em relação a isso. Existe leis para regir isso. Mas se você comprar e dar para uma pessoa uma cópia, não tem problema, não é pirataria. Tá? Pirataria é quando você pega um livro, escaneia e disponibiliza. Aí sim, é a pirataria. Mas vamos lá. Relaxa, Juliano. Toma uma aguinha aí. A gente nem parou com o intervalo, né? O recreio. Professor, alguma daquelas vagas eu não cheguei a reparar, mas o senhor sabe de cabeça sim se alguma daquelas vagas tem a ver com alguma coisa na área da saúde? Cara, não sei não. Não, eu Mas peguei só o conteúdo em si. Tá no PDF, né? Tá na sua apresentação lá no Moodle, não tá? Tá, não subi ainda não, porque eu gosto de subir depois que passa a aula. Eu subo assim, terminar a aula, já subo lá. Tranquilo. É porque eu trabalhei muitos anos na área da saúde, mais de 10, 15 anos na área da saúde, aí depois eu queria dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que me interessa por lá. Obrigado. Beleza. Vamos aqui, vou compartilhar novamente, para a gente voltar lá para a apresentação. Vou entrar aqui na melhor parte, a parte que toda aluna adora, nossas provinhas. Nossa AP1 aí, dia 6/10. Né, AP2, 24/11. Substitutiva, dia 8/12. E a F, quem gostar muito da disciplina, quiser passar o Natal estudando, a final vai para o dia 15 de dezembro. Tá? E segue o padrão normal. Ok? Como eu falei, eu vou botar esse conteúdo lá no Moodle. E aí eu queria entrar em alguns detalhes agora, algumas coisas mais práticas da disciplina. Essa disciplina, ela é muito... Não é aquela disciplina que você lê e faz... eu estou gravando a aula, tá? Eu baixo e subo lá na minha conta do YouTube e disponibilizo para vocês. Tá, voltando. Essa disciplina, ela é muito prática. Ela não é uma disciplina que você estuda o conteúdo do livro, decora e aprende para colocar em prática no mercado. Não, é uma disciplina que você tem que exercitar. Tem que exercitar. Algumas regras a gente vai ver no livro e outras são regras de experiência, de vivência no dia a dia.
Tá? Então, a gente vai fazer muita atividade. Eu gosto sempre de dizer, no primeiro dia de aula, nós temos 39 alunos. Historicamente, faz 11 anos que eu ministro essa disciplina. Historicamente, aqueles que não fazem os exercícios, reprovam. É histórico. 11 anos, eu venho falando a mesma coisa e se repete. Por quê? Porque tem que exercitar. Deixar para exercitar na semana da prova, não consegue. E é uma coisa que eu queria que vocês deixassem um pouquinho de lado, é se preocupar com prova, nesse conteúdo, que é um conteúdo, como eu falei lá no início, é um conteúdo que vai servir para a vida profissional de vocês pelo resto da vida. Tá? Então, aquele que, né, os que se dedicam, eu tenho vários ex-alunos que hoje são excelentes analistas de requisito do mercado. Tem salários maiores do que aqueles que eu apresentei, porque são profissionais que se dedicaram muito, né? Vocês já estão aí no 4º semestre, uma parte, e sabe que computação todo dia muda, né? Computação todo dia tem coisa nova. Ou está estudando, né, ou não consegue acompanhar aí a evolução do mercado. E análise de requisito, a mesma coisa. Ou exercita ou não consegue absorver, tá? Porque é um conteúdo bem abstrato, né? A gente fala, às vezes a gente chega para algumas pessoas e pergunta sobre o que quer que desenvolva, né? Até alunos, às vezes, também, que não têm muito conhecimento, não têm ainda uma vivência na área profissional de programação, né, uma vivência dentro da área profissional, tem uma ideia ainda, né, não tão clara de como se desenvolve um sistema. Né, igual aqueles clientes que dizem assim, não, altera aí o sistema, é só uma besteirinha. Essa besteirinha, quando você vai ver, dá uma semana, 15 dias de esforço para fazer a besteirinha que o cliente falou que precisa alterar. Né? Mas esse entendimento do que é o negócio, de como identificar uma situação problema, como trazer de uma problemática do dia a dia para uma análise de sistemas, isso é o que a gente vai discutir em sala de aula. Né? Espero que vocês tragam conteúdo, tragam dúvida e interaja bastante na disciplina, porque é super importante essa interação, como eu já tinha falado. Professor, posso dar uma deixa bem rapidinho aqui, que tem a ver? Pode, sim. Tem um curso muito bom que eu fiz recentemente, que fala exatamente sobre a questão de buscar soluções, de analisar, né, observar e buscar soluções, que é do Murilo Gun, reaprendizagem criativa. O site é Keep Learning. Bota no Murilo Gun, reaprendizagem criativa no Google, vai aparecer lá e ele dá umas ideias bem legais sobre como tá aí conseguindo buscar soluções para diversos tipos de problemas. Bacana, Felipe. Aí você falou nesse curso aí, é como ele coloca lá, eu fiz alguns módulos dele, né? Não concluí não, mas o que ele coloca lá é você ter muito conteúdo, quanto mais conteúdo você tem, né, mais vai facilitar você gerar algo inovador, né, ser diferencial no mercado. Isso, a ideia é essa, né? Ele aborda também a parte de que quanto mais braços de conhecimento você tiver, mais fácil você vai ter de conseguir encontrar soluções. Mas ele deixa claro aquela questão do especialista, né? Que é aquela formação em T. É o cara que ele é especialista em uma coisa, em algo específico, mas ele tem outros diversos ramos que ele conhece um pouco, né? E aí isso ajuda bastante. Ele fala legal disso aí.
conseguiu abrir minha mente para diversas coisas, porque eu ficava antes preocupado só com questão de programação, aí o senhor veio falar agora sobre a questão da função de análise de requisitos, que você tem que conhecer a coisa ao redor dele, o negócio que ele está envolvido, a empresa, a fundo, a história da empresa, aquilo que a empresa faz, como que está no mercado, enfim, né, e isso aí também é o que ele chama lá daquele especialista em T, que é o cara que tem uma especialidade, mas ele tem vários ramos, né, ele ramifica o conhecimento dele para outras áreas também, que muitas vezes não tem nem a ver com a especialidade dele, mas que pode agregar para ele e ajudar ele a encontrar soluções e a crescer. É, isso mesmo. E na área de computação, mais ainda, né, que ele termina falando de várias áreas, né, focado para a computação, mas na área da computação, isso se aplica mais ainda. Né? Se vocês pararem, a computação tem 52, 53 anos, e aí a gente conseguiu entrar em todas as outras áreas profissionais. Né? Diferente, você pega um dentista, ele trabalha só naquela atividade específica. Ele recebe profissionais de outras áreas, pessoas de outras áreas, para cuidar do dente, mas ele só faz cuidar do dente. Né? Exatamente. E tem o suporte da tecnologia para poder fazer o trabalho dele, né? Isso. Nossa área precisou, né, a computação entrou em todas as áreas, então, para você desenvolver uma solução em outra área, você precisa conhecer muito bem a outra área. Muito mais do que o profissional que exercita essa área. Né? Hoje, você pega um profissional da engenharia civil, ele não sabe mais fazer um cálculo estrutural para calcular o peso de uma ponte que ele vai construir. Existe um software que ele joga lá a metragem, os parâmetros, e o software calcula para ele. Agora, quem desenvolveu o software precisa conhecer mais de cálculo do que o engenheiro. Eu penso só no desenvolvedor, na equipe, ou no cara que teve a ideia de criar o AutoCAD, para criar as plantas, né? A ideia que o cara teve para fazer aquilo ali. Né, o quanto que o cara teve que buscar de conhecimento na área da engenharia para desenvolver um software que cria planta, porque o cara ali tem cálculos que ele faz ali, minha cabeça dá um nó só de imaginar a quantidade de cálculo que ele deve fazer ali. Sim, com certeza, um Excel da vida, né, a estrutura do Excel é coisa fantástica, né, então, o profissional que está por trás é diferenciado. É a mesma coisa, vocês não estão na faculdade para desenvolver sistema de padaria. A gente pode até pegar alguns casos para iniciar a entender levantamento de requisito, modelagem de sistemas e tal, mas vocês não vão passar 2 anos e meio, 4 anos na faculdade para desenvolver sistema de padaria. Se a gente deixa para algum prático que aprendeu a programar no YouTube, fazer isso. Vocês estão aqui para desenvolver sistemas complexos. Né? Eu trago isso sempre como experiência, né? Alguns aqui já me conhecem, já foram meus alunos. O primeiro sistema que eu fui desenvolver na prática, antes de entrar na faculdade, eu sempre fui muito curioso, queria saber como era que se programava. Fui fazer um curso de Delphi, aprendi Delphi. E aí peguei um sistema para desenvolver de um amigo meu, comecei a desenvolver e tal, chegou um momento que eu não tinha mais como expandir, o sistema deu um nó na minha cabeça. Eu digo, não, daqui eu não tenho como, eu não sei o que fazer. Parei o sistema, cheguei para esse amigo meu, disse que não tinha como continuar, tal, beleza. Quando 2 anos depois que eu entrei na faculdade, depois fui fazer uma disciplina de banco de dados 2, que falava de normatização de tabela. Não sei se vocês já pagaram essa disciplina aí. E aí, assim que o professor deu, tá aí a resposta do meu problema de 2 anos atrás. Então, assim, dentro da faculdade, a gente vai aprender conceitos, vai aprender técnicas que vai nos diferenciar no mercado do que um prático. Então, a gente passa esse tempo na faculdade para aprender vários conceitos, várias técnicas para ser diferente, não para fazer a mesma coisa. E essa disciplina de Fundamentos de Análise de Projeto, né, quem realmente abraçar a disciplina vai perceber que vai ser uma nova etapa na sua vida profissional, né, ou na sua vida acadêmica. Porque pegar algo abstrato e conseguir colocar no papel
É um exercício. Você tem que exercitar, igual quem trabalha com inovação. Existem pessoas fora da curva para a inovação? Existe. Mas a maioria das empresas cultivam um ambiente de inovação. Eles cultivam uma estrutura que você esteja sempre motivado, sempre proporcionando um ambiente que leve a inovar. Então, levantar requisitos, entender o problema do cliente, apresentar soluções para ele, é um exercício. Isso vocês precisam, a gente vai ter que exercitar várias vezes para começar cada vez mais melhorar, né? Eu faço isso há 15 anos. Então, hoje eu tenho uma facilidade que um tempo atrás não tinha. Hoje o cara me apresenta um problema, dentro de menos de um dia, dependendo do tamanho do problema, eu já entrego para ele toda a documentação, consigo já ter um mapeamento do sistema como um todo. Com um requisito, a estimativa de ponto, caso, função, o caso de uso, preço, já consigo fazer tudo. O requisito é a base para gerar preço do sistema, esforço, tamanho da equipe, tudo parte do requisito. Por isso que um requisito mal feito, ele pode quebrar a empresa, porque pode sair um orçamento totalmente errado, pode sair uma estimativa totalmente errada. Isso gera um problema muito grande. Outro ponto importante é a escrita. O analista de requisito tem que saber escrever. Tem que ter concordância no que está escrevendo, né? Tem que ter uma escrita clara. Isso muitas vezes é um problema por algumas deficiências, né, que alguns chegam nessa disciplina com algumas deficiências do passado, e isso gera um problema. Né? Alguns ficam no caminho por causa de concordância de texto, entendimento. Né? A gente sempre tem que pensar que está escrevendo algo para outra pessoa que está fora desse processo que vai ler e vai participar. Né? Então, a escrita é muito importante. Alguma pergunta sobre a disciplina ou sobre o conteúdo em si? Jonas, falando, levar para jantar. Essa é a vantagem, né, que está em casa, que a gente corre ali na mesa, desliga a câmera, né, vocês, desliga a câmera, então, se abrir o microfone aí, muita gente está mastigando, né, já está jantando. Eu janto já, quando terminar aqui a aula, aproveito que eu estou aqui na cafeteria, já desse janto. Aí imagina como está sendo, viu, Luiz? Quem tem filho pequeno nesse período está trabalhando dobrado. Galera, o conteúdo que eu tinha hoje era esse, né? Próxima semana a gente já inicia colocando a mão na massa, já entrando no conteúdo. Professor, o senhor poderia colocar o slide no material, no negócio, no aplicativo, no Sim, Sara, é o Moodle.
Coloco já, porque eu gosto de colocar sempre depois da aula, tá? Se internar aqui, eu coloco o material lá. O Moodle, por nada. O Moodle, Mal Cafeteria Kadoshi. O Moodle é uma ferramenta fantástica, mas bem complexa. Está sendo novo para todos os professores. Eu, em si, nunca tinha usado, ouvi muito falar há muito tempo, mas nunca tinha ido, não fui atrás de conhecer. E aí a gente está aprendendo, ela tem muitas possibilidades lá, tá? Aos poucos a gente vai aprendendo junto com vocês, mas essa parte de postar conteúdo, isso é tranquilo. Daqui a pouco eu já posto. Para aqueles que estão sendo meu aluno primeira vez, eu sou formado em Sistema de Informação, estou na FOMET desde a primeira turma, a gente começou em 2011, primeira turma, setembro de 2011, começou já no final do semestre. Essa disciplina de fundamentos foi a primeira disciplina que eu peguei, né, minha área, é uma das minhas áreas profissionais. Também ministro a disciplina de gestão empreendedora, na parte de empreendedorismo, já ministrei sistemas operacionais, arquitetura de computadores, engenharia de software, né? Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, a 3M Innovation, sou gerente de projetos na 3E Engenharia, uma empresa de engenharia, dou consultoria lá, dou consultoria no Sebrae, no IEL. Em outubro, eu montei uma cafeteria para mim, né? Eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo, sempre estou montando um negócio e outro. Tenho 2 filhos, meu filho faz engenharia da computação na Federal, minha filha faz administração. Começou o sistema de informação, não gostou, e foi fazer administração. Saí da Fotossensores já está há algum tempo já. Sou do Mossoró, Rio Grande do Norte, estou aqui há 17 anos em Fortaleza. Vim para trabalhar na Fotossensores, passei pela Fotossensores, pela Trana, concorrente da Fotossensor, depois voltei para a Fotossensor, depois fui para a IUS, desenvolver sistemas bancários. Sou consultor do IEL e da FIEC já há algum tempo, em várias indústrias, empresas. Está contratado, está contratado, viu? Eu tenho mais emprego do que o pai de Cris. O pai de Cris tem... Não precisa nem terminar o currículo. Professor, se eu quiser deixar uma vaga dessa daí para mim, eu aceito. Está contratado já. O pai de Cris tem só 3 empregos, eu tenho 6. Tenho 2. Eu aceito só um para mim tá bom demais. Mas é interessante. Eu acho que eu já levei mais de 20 ex-alunos meus para o mercado de trabalho. Eu digo sempre que a faculdade é um local... Você é 21. Muito bem, sabe? Eu digo sempre que a faculdade é um local onde a gente começa a colocar nosso currículo no mercado. Para os outros colegas ali que estão ali próximos, para os professores também, que a gente tem um vínculo, uma abertura muito grande no mercado, profissional. E as pessoas sempre vêm perguntar aos professores. E é muito difícil a gente para indicar alunos que a gente não tenha confiança, nesse sentido. Você indicar uma pessoa para trabalhar numa área... numa empresa, tem que ser pessoas boas. Você está passando seu nome, como seu nome ali, como responsabilidade. A pessoa que está passando confia, sabe que vai ser uma pessoa que vai dar retorno no trabalho. Na FAMetro, aí o Luiz está chegando aí, os outros que já são da FAMetro, a FAMetro é uma equipe de professores, um time de professores de muita qualidade. Isso foi um dos pontos fundamentais que a FAMEP montou para ser um diferencial no mercado na área de TI. Tem um time todo que trabalha no mercado, Eu acho
talvez tenha um ou dois que sejam apenas professores, mas isso não é desmérito, mas quando a gente está no mercado, a gente consegue levar para a sala de aula conteúdos e tecnologias e soluções que estejam no mercado de trabalho. Tá? Essa disciplina em si, Fundamentos, Análise, Projetos e Sistemas, se eu for dar só o que está no livro, muita coisa não se aplica no mercado. Então, o que eu passo em sala de aula nesse conteúdo é 15 anos de experiência fazendo isso, cursos que eu fiz no Rio de Janeiro, na UFRJ, lá, com o grupo de estudo que criou o MPS-BR, né, a metodologia de qualidade de software. Eu fui um dos pioneiros aqui no Ceará a implantar, na época eu implantei na Fotossensor junto com a Unifor. Então, o que eu passo nessa disciplina são coisas práticas, são coisas que o mercado utiliza, tá? Então, é o que eu digo sempre, aproveitem essa disciplina, porque ela é um diferencial na vida de vocês. Ok, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Tá, a aula está gravada. Eu vou subir... Vou subir a aula na minha conta no YouTube e posto o link lá no Moodle para vocês assistirem ou baixarem, tá bom? Suas provas, Josiana, eu postei, né, eu mostrei aqui, tá? Talvez você não tenha visto. É a data ou como é? Expliquei. Eu acho que é como é, professor, que ela quer saber. Como é essas provas, professor? Tá, minhas provas são fantásticas, maravilhosas. Eu chego e me emociono. Me falaram aqui que é bem facinho. É intriga da posição. Intriga da posição. Esse povo falador fica falando da minha prova. Minha prova era melhor quando era presencial, né? Mas online complicou. Era escrita, não era professor? Era escrita, ficava todo mundo torcendo a mão assim. Depois de meia hora, ficava todo mundo assim. O povo não quer, não tem mais hábito de escrever. Mas, assim, eu já digo minha prova aqui: é um texto, um caso-problema, e ali vocês vão ler o texto, AP1, vocês vão ler o texto, daquele texto vocês vão levantar os requisitos funcionais, não funcionais, e as regras de negócio. Só isso. O senhor não vai pedir diagrama de caso de uso, nada de regra de negócio, essas coisas não, né? Regra de negócio, requisito funcional, não funcional, regra de negócio. Na AP2, aí entra a mesma coisa, um texto, vocês vão levantar os requisitos funcionais, não funcionais, regra de negócio, caso de uso, diagrama de atividade, diagrama de estado, diagrama de sequência. Beleza. Dependendo aí eu vou pra roça, professor. É isso mesmo. Dependendo da evolução. Online é que é bom, eu levei para o chanceler a ideia de a gente habilitar a prova e desabilitar igual como sala de aula, 2h30. Não aceitar, não. Homem, pelo amor de Deus. Sala de aula que era bom. Não, cara. Isso aí é pura maldade, professor. Mas é O tranquilo. professor tá... O sonho do professor tá fazendo a vingança, já que a gente não tá em sala de aula, tá fazendo a vingança online, né, professor? Beleza, tô só anotando aqui. Deixaram não. Pedindo deixar não, sabe que eu era carrasco. Mas, assim, mas é interessante que quem faz exercício, online vai ser mais complicado acompanhar, mas em sala de aula, né, quem realmente está fazendo, em sala de aula, é muito nítido. Quem exercita é os que tiram nota boa. Por quê? Mais uma vez, é um conteúdo que eu não estudo, né, eu não consigo ler e responder. Eu vou tendo uma vivência, eu vou tendo uma percepção do requisito, eu vou tendo a percepção que é funcional, não funcional, que é regra do negócio. Então, essa percepção é maturidade, é igual quem vai andar de bicicleta.
bota a rodinha, empurra, né? Vai se equilibrando, depois tira uma rodinha, depois tira a outra, depois está andando. Esse conteúdo é a mesma coisa. Passa bastante exercício aí, professor, para ajudar nós, então. Não, é bem prático. A gente vai fazer algumas atividades, muitas atividades bem práticas, e vamos usar o horário da aula para isso. Né, algumas atividades eu vou passar e vou estar aqui com vocês online, vocês estão falando e a gente vai estar discutindo, porque a gente precisa de um debate, cada um vai identificando sua dúvida, né, tendo sua dificuldade e compartilhando aqui no grupo, porque sua dúvida pode ser a dúvida do outro e a gente vai debatendo. Por isso que eu falei que tem que ser bem interativa essa aula, e aí todo mundo consegue ter um bom resultado. Mas só depende de vocês, tá? Mas relaxa, não se preocupe com a prova não, eu já dei a prova para vocês. A prova é só isso mesmo. Já está gravado, mais tarde eu baixo. Ok, pessoal? Obrigado. Né, espero que a gente caminhe bem esse semestre. Felipe, show de bola sua interação. É assim Valeu, mesmo. Obrigado. Sara, obrigado. Josiana, obrigado. Espero que os outros, quem estava sem microfone, né, peça emprestado o microfone do pai, da mãe, da avó, o vizinho. Mas é importante essa interação. Professor, eu cheguei às 7h40, aí eu preferi ficar calado. Estava no trabalho. Não, é importante essa interação. Ô, Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa. Questão do trabalho da APS e a AP2. Tu vai fazer junto a ela ou tu vai fazer cada um? Porque no semestre passado, o Marcondes e o Léo juntaram as duas. Eles fez as duas. Tipo assim, como se fosse dois trabalhos juntos, valendo a nota. Você sabe mais ou menos como é que vai fazer? Pronto, você falou aí de Léo. Ele é tão bonzinho, por isso que todo ano ele ganha professor top 10. Ele não é bonzinho, não, que ele me reprovou por causa de 1 décimo. Eu não sei, porque todo ano ele ganha, porque eu acho que ele dá ponto em toda aula. Eu digo a ele, ele só faz rir. Ele não deu, não, pois não. Mas, assim, no semestre passado, onde a gente pegou do meio para o final online, eu fiz 2 trabalhos, cada um com perspectiva complementar, mas tinha 2 atribuições, tá? Um era individual e o outro era em grupo. Nesse semestre, nós estamos começando com a perspectiva que em setembro a gente volte. Uma perspectiva. Eu não acredito muito, mas tem uma perspectiva que em setembro a gente volta. Se em setembro a gente voltar, a prova vai ser física e o trabalho em grupo. A APS em grupo, tá? Vamos aguardar. Marcelo, se a gente voltar em setembro, a P1 já vai ser em sala de aula, né? Existe, porque ainda está algumas interrogações, mas existe um planejamento para pegar a turma. Pronto, nossa turma são 39, metade da turma vai presenciar uma semana, a outra metade a outra semana. Mas e se o governo liberar? Se não liberar, a gente vai ficar online até o final, que é talvez o que tenha maior probabilidade de acontecer. Professor, mas aí você falou que uma parte da turma vai presencial e a outra fica online, então vai ser ministrado dessa forma aqui, só que na sala de aula também? Não. Em sala de aula, eu estou tratando com vocês um conteúdo e quem está online está estudando outro conteúdo.
Online, assim, você vai baixar o conteúdo, vai estudar naquele dia online. Aí, na outra semana, a turma que estava online vai presencial, vai ver o conteúdo presencial, e a turma que estava presencial vai ver o conteúdo online. E aí a gente não grava mais aula, tá? É uma das metodologias do híbrido, do curso híbrido, é dessa forma. Mas está tudo planejado para isso, mas eu não acredito muito, não. Eu acho que não vão liberar, não. Tem muita gente assustada aí. É complicado, principalmente quem tem criança em casa, quem tem senhor de idade, é complicado. A gente não perde o medo, não, porque ainda é tudo muito incerto, né? Nem na parte da ciência tem coisa concreta ainda, de dizer quanto tempo de imunidade, se não tem imunidade, a vacina tá ok, não tá ok. É muito impreciso, é uma coisa totalmente que não tem nem como afirmar nada ainda, né?